Pô, 6 da tarde, vambora, meu líder. Tá na hora de descansar. Descansar 6 horas da tarde e eu, líder, aqui eu vou pelo menos até 9 da noite. Pode ir. Opa, peraí, parou. O que você tá fazendo, líder? O que eu tô fazendo? Você acha que eu tô fazendo o quê? Eu tô capinando um lote? Eu sou o líder dessa equipe aqui, eu tenho que trabalhar. Aliás, vou até concentrar aqui. Outra hora a gente conversa. Mas por que você tá carregando isso tudo sozinho? Você pode delegar. Delegar? Você acha que eu sou bobo? Se eu delegar pra minha equipe, a coisa não anda. O pessoal vai fazer muito mais devagar, o trabalho vai atrasar. Eu que tenho que fazer isso aqui. Mas calma, líder, é assim mesmo, as coisas não acontecem da noite pro dia. Mas é o seguinte, eu vou te mostrar um vídeo aqui agora, com várias dicas para você conseguir delegar da maneira mais suave possível. O que você acha? Uma vozinha da inteligência, pode até ter ideia boa, mas é chata pra caramba, viu? Eu tô aqui tentando te ajudar, chato é você, quer ficar aí até 9h30 da noite todo dia, então fica aí sozinho. Tá bom, vai, coloca o vídeo aí. Deixa eu ver essas dicas que eu quero anotar isso aí pra colocar isso em prática. Vai, fala aí. Escuta aí o vídeo agora. Vou dar o play, escuta. Fala, líder! Como é que você faz para trabalhar menos e produzir mais? Através da delegação. Acontece que algumas pessoas às vezes saem do 8 para 80, deixam de delegar e começam a delegar tudo de qualquer jeito. Não, existe uma ciência por trás disso. E é sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Para você fazer a delegação de uma forma inteligente, que realmente traga resultado. E se você está gostando desse vídeo até aqui, te convido, se inscreve no canal, para o canal crescer, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e você receber mais vídeos como esse. Eu sou o Hugo Leonardo e o objetivo aqui nosso é inspirar você, líder, a construir um mundo melhor através de pessoas e negócios. Bem, primeira coisa, por que delegar? Olha que coisas básicas. Quando você delega, você produz mais. Como eu falei, você consegue ter mais resultado, fazendo menos esforço. Tem ajudas mais especializadas. Quer dizer, às vezes você até conseguiria fazer aquilo, mas não faria o trabalho tão bem, porque outras pessoas sabem mais do que você naquele assunto e está tudo bem. Outra coisa, você pode se concentrar então naquilo que você faz de já melhor, porque deve ter uma coisa que você é muito bom. Talvez melhor que toda a equipe, e talvez só esteja na sua responsabilidade fazer aquilo. E você pode se concentrar exatamente nesse ponto quando você delega. E outra coisa, você também dá oportunidade para outras pessoas se desenvolverem, se engajarem no trabalho, porque é muito ruim quando você está no trabalho e não se desafia. E quando você delega para as pessoas, você dá oportunidade para elas terem uma garra emocional, uma garra de engajamento ali, um motivo para se engajar. Se não tem desafio, se não tem nada para fazer, por que ela vai se engajar? Ou seja, além de você diminuir a sua carga de trabalho, você ainda pode fazer com que o outro se engaje mais. Bem, e por que as pessoas têm muito medo de delegar? Já pensou nisso? É tão bom, Hugo? Por que muita gente tem medo de delegar? Uma coisa é que, apesar dos resultados finais serem muito bons, o resultado intermediário costuma ser doloroso. Quer dizer, é preciso muito esforço no início para você delegar. Talvez você seja muito bom naquilo que você está fazendo hoje, para delegar para alguém, vai ter que ter paciência, vai ter que ter um esforço de ensino, e às vezes as coisas vão dar errado. Então, assim, no começo, antes de melhorar, as coisas pioram. É que nem obra em casa. Então é preciso que você tenha paciência para isso. Tem gente que tem medo também de perder o controle, acredita que o valor dela está só ali em poder mandar diretamente nas coisas. Líder, pensa uma coisa. O seu poder não vem simplesmente do controle direto que você tem das suas tarefas. Você tem o controle através das pessoas, você não precisa ter o controle direto. E muitas vezes você vai ter mais capacidade de influenciar, de tomar decisões, impactar na sua empresa se você não tiver o controle direto, mas sim um indireto através de pessoas, porque aí você consegue ter maior alcance. E a outra coisa também, que muitas pessoas, muitos líderes acabam tendo maus relacionamentos, não investem num bom relacionamento com a equipe e não conseguem fazer uma delegação que não entende direito a capacidade de cada um, não gostaria de se esforçar para ter mais empatia, e acaba que o esforço necessário para delegação acaba sendo muito maior. Então essas pessoas preferem não delegar e fazer as coisas sozinhas. Outra coisa, o quanto você deve delegar. Muitas pessoas acreditam que o delegação ela pode ser simplesmente assim, você tem a tarefa para fazer, agora passa para o outro e ele faz tudo de uma vez. Existem níveis graduais de delegação. Quando você, olha só, olha que interessante essa, quando você manda alguém fazer, você vai falar assim, ó, leva esse óculos aqui, daqui até aquela mesa para mim. Eu já estou delegando, que embora eu esteja falando exatamente o que a pessoa tem que fazer, não são os minhas perninhas, os meus dedos que estão levando esse óculos para lá. Mandar já é um nível de delegação. Mas existem outros níveis de delegação, não é o foco desse vídeo aqui, eu quero te passar outras ideias, mas só para você ter uma ideia, eu vou passar rápido aqui. Você pode mandar
Manda a pessoa fazer uma coisa. Você pode vender a ideia, quer dizer, ela vai fazer, mas você está ali tentando convencê-la. Você pode consultar, quer dizer, você toma a decisão, mas você escuta a opinião dela antes de tomar a decisão. Já é um nível um pouquinho maior de delegação. Outra, o consenso, que é quando a opinião dela vale a mesma que a sua. Imagina que vocês têm que sair na hora do almoço aí, tem uma equipe, tem 4 pessoas e vamos fazer aqui uma votação para onde a gente vai almoçar. Já é uma forma de delegar poder, o consenso e o poder de todos ali, o voto de todos é igual. Outra, quando acontece o aconselhamento, a pessoa que decide, mas ela pega a sua opinião antes. Olha, estou aumentando aqui o nível de decisão. Penúltimo, é quando você é informado. Nesse caso aqui, a pessoa decide, ela não pega o seu conselho, mas ela só te informa depois do que aconteceu. E existe um nível de delegação altíssimo, que é quando você dá entrega para a pessoa. Olha só, você decide, você resolve, isso aí não precisa nem me falar. Imagina que você tem uma empresa muito grande, tem alguns níveis de decisão, você não quer nem saber, você simplesmente entrega ali. Poxa, eu gostaria de ter esse ambiente limpo aqui. Você define quais equipamentos, o que você vai precisar para fazer uma limpeza devida nesse local, mas não precisa me informar. Percebe que eu estou falando para você aqui vários níveis de delegação? A gente pode até aprofundar mais nisso num outro vídeo, mas já dá para você ter uma noção de que delegar é uma coisa gradual. E muitas vezes o erro da delegação está quando você erra justamente nesse ponto. Delega demais para uma pessoa que não tem capacidade ou delega de menos para uma pessoa que é cheia de potencial. E qual que é a ideia por trás disso? Quanto mais confiança você tiver na pessoa, mais você pode delegar. Quanto mais confiança você tiver na pessoa, mais você pode delegar. E quando eu digo confiança, não necessariamente é a pessoa ser uma pessoa ética. Isso é importante, essa capacidade ética, essa capacidade moral, isso é importante, essa capacidade comportamental. Mas existe também a capacidade técnica da pessoa em lidar com aquilo e existe também a vontade. Ela pode ter capacidade técnica, capacidade moral, mas capacidade comportamental, mas não ter vontade de fazer aquilo. Então, quanto mais confiança, quer dizer, quanto mais desses 3 elementos a pessoa tiver, mais fácil é para você ter altos níveis de delegação com ela. Porém, até uma dica que eu te dou, anota essa aí, que talvez se a pessoa estiver nesse nível aqui, você pode delegar até um pouquinho acima, para ela se desafiar e subir. O problema é quando ela está nesse nível aqui, você delega aqui em cima, e aí existe uma chance altíssima da pessoa se frustrar. Ou então o contrário, a pessoa está nesse nível aqui, você delega aqui embaixo, também grande chance de se frustrar. Então assim, busque estar bem próximo do nível da pessoa, se possível um pouquinho acima, não demais, um pouquinho suficiente para a pessoa se desafiar e ir além. Outra, vamos lá avançando então, como que você pode fazer então na prática para você delegar? Primeira coisa para você delegar, vou te trazer, ter mentalidade de delegação. Mentalidade de delegação. Primeira coisa da mentalidade é pensar que outras pessoas também acertam. Tá? Às vezes você está tão embutido na sua cabeça que você é bom, que você é capaz e tal, mas aí você, no fundo, pensa que as outras pessoas nunca vão conseguir fazer como você está fazendo. E esse tipo de mentalidade pode, no fim, acabar te atrapalhando a ter altos níveis de delegação, ter altos níveis de resultado com a sua equipe e vai fazer você ficar até 9 da noite. As outras pessoas também acertam, talvez não acertem como você, talvez acertem até melhor em alguns aspectos. É interessante você pensar também que quando você pede ajuda, você não está diminuindo o seu valor. Muitas vezes é interessante você pensar ao contrário. Sinta orgulho de pedir ajuda. Você é um líder que utiliza do poder da equipe e não vergonha. Porque o mais importante é o resultado e não você estar ali com a mão na massa em tudo. Então sinta orgulho de pedir ajuda e não vergonha. Esse tipo de mentalidade é muito importante. Tenha iniciativa. Muitas vezes a pessoa fica nessa timidez, o líder fica numa certa timidez de pedir ajuda para a sua equipe e às vezes a pessoa está até lá querendo ajudar, mas enfim, a pessoa às vezes não tem aquela prontidão, não tem iniciativa, ou está com vergonha, ou sei lá o quê. Às vezes é você, líder, que precisa ir lá e desafiar a pessoa, falar, olha, eu preciso de sua ajuda, preciso disso aqui, o que você acha? Tal. Busca as pessoas. Às vezes é constrangedor para o liderado chegar e falar para o líder, eu quero trabalho, líder, eu não sei o que, parece que ele está te cobrando e as pessoas podem ficar com vergonha disso. Então tenha você a iniciativa de ir lá e delegar e não esperar que as pessoas peçam trabalho para você. Por fim, seja paciente. Seja paciente. Como eu falei, antes das coisas ficarem boas, as coisas vão ficar ruins. A casa em obra. Então é importante você ter paciência. Se o resultado, se o drive do resultado, se é muito importante que o resultado seja rápido, rapidíssimo, talvez não seja o momento de você delegar.
porque você precisa colocar a mão na massa ali para ter um resultado rápido. Mas se você tem essa oportunidade de ter paciência e fazer uma coisa mais devagar, esse é o momento. Então, tenha paciência para delegar. E aí na hora prática então, vamos lá na hora de delegar. Especificamente, eu sugiro que você utilize a metodologia ECOMAR. ECOMAR. É um nome nada a ver, mas é uma sigla para uma série de atitudes que eu acho muito importante você ter. Acredito que seja muito importante sim você ter. E a primeira é entender. ECOMAR. Entender. Porque às vezes a pessoa não sabe o que quer e delega a tarefa. E a chance do negócio sair ruim é grande, porque você não sabe o que quer. E aí fala para a pessoa fazer uma coisa genérica, faz um relatório aí para mim sobre essa situação. Mas o que você quer nesse seu relatório? O que é importante ter ali? É importante que a pessoa entregue rápido, é importante que a pessoa dê detalhamento em onde. Então entenda você, antes de passar para o outro, o que você quer na sua delegação. Depois, aliás, eu falei metodologia ECOMAR, né? ECOCOMAR. ECOCOMAR. É uma palavra nada a ver aqui, mas eu achei muito interessante que dá para pegar o que a gente quer. Mas enfim, de entenda, é de comunicação objetiva. Porque tem algumas pessoas que talvez entendam tão bem daquilo que elas querem delegar, que elas começam a falar, vão lá nos detalhes. E é muito difícil para quem está lá do outro lado como liderado entender o que você está falando, porque é muito detalhe. Então tem uma comunicação objetiva. É muito mais importante do que aprofundar nos mínimos detalhes e tal, é a pessoa entender. E para a pessoa entender, talvez seja interessante você começar do macro e depois para o micro. Comunicação objetiva. E aí a gente entra no com. O com é, se necessário, solicite a confirmação de que a pessoa entendeu. Porque lembra-se que a comunicação não é simplesmente você falar, é você transmitir a mensagem e o outro entendeu. E às vezes o líder pode estar naquele foco de não, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa entendeu o que você está falando, às vezes você falou num vocabulário que só você que é especialista no assunto entende. Pergunta para o outro, ficou claro para você? Se necessário, se possível, até pede para o outro, o que ficou para você do que eu te pedi? Só me fala para a gente tentar alinhar aqui a comunicação. É preferível nesse momento parar e gastar uns segundos a mais do que lá na frente voltar no problema e refazer e gastar mais tempo ainda. Tá? Então assim, se necessário, confirme o entendimento. Outra penúltima coisa é, se necessário também, monitore e motive. Porque vai ter gente que pensa que a delegação tá ali, delargou, né? Esquece, nunca mais aparece, só vai aparecer no fim. Algumas pessoas, principalmente aquelas que estão num nível de maturidade de trabalho menor, elas vão precisar de mais proximidade do líder, para ele estar ali monitorando e motivando. Poxa, você não terminou ainda tudo que eu te deleguei, foi só uma parte, você fez 10%, mas tá legal, assim não tá bom, continua assim, parabéns, estou gostando. Então antes da pessoa ter essa liberdade total e fazer tudo sozinho, pode ser importante você criar essas etapas de monitoramento e motivação. E outra de monitoramento que você pode também ajustar as coisas antes do fim. Pensa que se você esperar só o fim, pode ser que você vai gastar mais tempo depois para desfazer o erro e depois consertar o que deveria ter sido feito. Monitore e motive. E por fim, o agradeça e reconheça. Não acaba ali, vão ter outros momentos de delegação. Fala muito obrigado, gostei muito do seu serviço. Poxa, deixa a pessoa satisfeita para querer pegar mais serviço na próxima, fortalecer o trabalho de equipe e aí a gente volta para aquilo lá do início. Você consegue trabalhar menos e ter mais resultados.